Amigos do programa Momentos de Reflexão, 5 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa, durante a qual nós podemos nos desejar mutuamente uma santa e feliz Páscoa do Senhor Jesus. E hoje nós celebramos na igreja a primeira sexta-feira do mês, dedicada de modo especial justamente ao Sagrado Coração de Jesus. E nós vamos meditando no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 21, os versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Pois muito bem, irmãos e irmãs, precisamos perceber os sinais divinos em nossa vida e obedecer à palavra do Senhor. Assim é que seremos adultos na fé e abraçaremos a verdade de Cristo em nossa vida. Os discípulos de Jesus estão aprendendo a viver sem a sua presença visível. E quando Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades, quis fazê-los a entender que em Jesus sem Jesus, nada podiam fazer. E nós também temos que aprender isso e
obedecer sempre ao Senhor Jesus. Não pescaram nada durante aquela noite. Já havia amanhecido. A noite toda pescaram e nada conseguiram. Cansados, talvez irritados, remavam de volta, variando e pensando na neblina da manhã que os envolvia. Sentiam-se sós, abandonados, e o Mestre deixara-os e estavam sem saber o que fazer dali em diante. Não sabiam, mas Jesus estava ali, na praia, a observá-los. Quando obedeceram Jesus e lançaram as redes, e elas subiram cheias de peixe, descobriram que era o Senhor, não que ele não os havia deixado, e estava presente, vivo, e é preciso compreender sempre que a presença de Cristo sempre vai nos trazer novidades. O ressuscitado não é outro diferente, mas o mesmo crucificado. E nesta aparição do ressuscitado convergem as duas chaves e coisas que são as palavras e a ação de Jesus na história de cada discípulo e de cada um de nós, seus seguidores. O ressuscitado atualiza o gesto da multiplicação dos pães, ter uma experiência da intimidade com Deus, faz do ser humano alguém solidário, fraterno, isto é, o que manifesta Jesus, ele, o ressuscitado, aos seus discípulos. A memória de compartilhar o que é mais vital faz com que a ressurreição de Jesus não seja uma simples teoria ou uma expressão sem implicação na vida do cristão e de todos aqueles que com ele conviveu e continua até os nossos dias. Ressuscitar é entrar sob o amor total de Deus, que é o ressuscitar, também a lógica de Deus e viver segundo a sua vontade. Isso é precisamente o que Jesus fez e faz e que os próprios discípulos são convidados a viver. Esta experiência do encontro com Jesus na igreja deve fazer permanentemente e nos faz justamente saber colocar no lado das vítimas e para que possa abandonar toda a vertente triunfalista que contradiz a presença do Cristo crucificado, ressuscitado, que se manifestou no grupo dos discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: quais são as imagens de Jesus e da Igreja que cada um de nós procuramos viver no nosso dia a dia? Como fazemos, irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras, principalmente na primeira do mês, que é dedicada especialmente ao Sagrado Coração de Jesus, procuremos nesta vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, vamos intensificar nossas orações com muita alegria, fazendo pequenos sacrifícios e mortificações, se possível, e participando com o apostolado da oração
em nossas paróquias e comunidades, sim, sobretudo na Eucaristia, para que nós possamos nos alimentar desse corpo de Jesus ressuscitado, que nos causa tanta alegria de sua vitória, e assim podermos celebrar com a nossa comunhão a Páscoa tão alegre e festiva que queremos celebrar neste tempo da Páscoa do Senhor. E nós queremos aproveitar este momento, irmãos e irmãs, para desejarmos com muita alegria, com muita festa, desejar a todos, de fato, uma santa e feliz Páscoa do Senhor, e que esta sexta-feira, a primeira do mês de abril, seja de fato coroada, alegrando-nos com a celebração também do coração de Jesus, que tanto nos amou. Por isso, podemos repetir sempre o Aleluia, que é a alegria que nós, como filhos e filhas de Deus, que acompanhamos Jesus durante seu sofrimento, agora podemos celebrar a sua vitória da morte e do pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.